trabalhador exposto a inúmeros riscos. Manuseio de instrumentos cortantes, movimentos repetitivos, ambientes frios e insalubres. Isso sem falar nos baixos salários e na pressão por altíssima produtividade para atender um mercado em crescente alta. São crescentes também as denúncias sobre a precarização do trabalho na indústria de abate e processamento de carnes de aves, suínos e bovinos. Trazer à tona os problemas desse setor é evidenciar a falta de garantia de direitos ao trabalhador. É debater quais são as mudanças necessárias para promover segurança e saúde nessa linha de produção. É participar da construção de um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as condições de trabalho no setor frigorífico. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Ciderley de Oliveira, que é presidente da CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação da CUT, Christian Ortiz, advogado trabalhista, e por Skype, Arthur Bueno, presidente da CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, que vai estar com a gente nos 2 primeiros blocos. Bem-vindos. Boa tarde. As estatísticas são impressionantes. Números do Ministério da Previdência Social revelam que um funcionário de um frigorífico de bovinos, por exemplo, tem 3 vezes mais chance de sofrer um traumatismo de cabeça ou de abdômen do que um empregado de qualquer outro setor produtivo. Já uma pessoa que desossa frangos tem chance 743% maior de desenvolver uma tendinite se comparada a qualquer pessoa de qualquer outra atividade. O índice de depressão entre os funcionários de frigoríficos de aves é também 3 vezes maior que o da média de toda a população economicamente ativa no Brasil. Quais são os principais fatores responsáveis por esse quadro? Como chegamos a esse ponto? Começar por aí. Ciderley, quais são os principais fatores desse caso? Como é que a gente chegou a esse ponto numa indústria que emprega centenas de milhares de trabalhadores? É uma indústria que emprega 850 mil trabalhadores diretos e indiretamente passa de 1 milhão. Essa indústria ela começou a se desenvolver baseado na produtividade. E essa produtividade foi aumentando, que chegou a um ponto que está insuportável. E o número que acabou de dar de doentes, esse é um número oficial, mas se sabe da sobrenotificação. As empresas, inclusive, hoje depositam os doentes dentro das fábricas para que não apareçam na estatística. É muito maior que esses números que falam. É um setor que puxa, inclusive, as doenças nas indústrias brasileiras. É um setor principal na exportação. É um setor que mais emprega no Brasil. Ele emprega muita gente, usa muita mão de obra. E que é um setor, então, dos mais importantes do Brasil. Mas também é o setor que mais adoece e mais mutila nesse país. E o motivo é a produtividade, a competição internacional, por exemplo. Hoje, produzir um frango na Europa, vai um frango inteiro daqui, congelado e tudo, e embarca no navio, chega pelo mesmo preço de europeu. Então, aí não vale a pena importar do Brasil pelo mesmo preço. Agora, a hora que colocar uma faca para cortar um pedaço desse frango, o nosso continua no mesmo preço e o deles estoura, por causa do preço da mão de obra e a produtividade deles é muito baixa. O trabalhador brasileiro é um dos que mais produtividade dá no setor frigorífico, especialmente no avião. É aí que está a margem de lucro. É aí que está a margem do lucro, é baseado em cima disso, e aí que está as doenças. A questão das doenças nos frigoríficos não é uma questão técnica, ela é uma questão política. Não adianta encher de médico na ponta de uma esteira para examinar os possíveis doentes. Tem que resolver o problema lá onde a doença acontece, que é na hora de antes. Então, você precisa... e a luta sindical se deu muito em cima assim, a empresa tem pouco médico, a empresa não tem uma equipe médica boa, não adianta.
É uma posição política da empresa. Mas espera aí, em resolver a gente vai discutir mais essas questões políticas e de como tentar resolver os problemas das condições de trabalho desse trabalhador. Quero colocar o Arthur, bem-vindo Arthur, quero colocá-lo no debate. Como é que você vê essa situação e como é que o Brasil chegou a esse ponto em termos desses números de acidentes de trabalho e de precarização do trabalho nessa indústria, nos frigoríficos? Bom, primeiramente eu quero cumprimentar a todos, dizer que é um grande prazer poder estar participando desse programa, cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo também através da rádio. Primeiro, eu acho que é importante a gente deixar muito claro de que nós vivemos num país capitalista, e você os gananciosos e aqueles mais gananciosos. E, infelizmente, nesse setor de frigorífico estão os capitalistas mais gananciosos que nós possamos realmente ter aqui em nosso país. E, com isso, há uma exploração da mão de obra de uma forma desumana. E não existe nenhum mecanismo de eliminar essas condições desumanas se não uma redução de jornada de trabalho, não houver pausas suficientes para que o trabalhador possa realmente recuperar as suas condições humanas dentro de uma jornada de trabalho. E, por outro lado, é importante dizer que o poder público precisa estar também mais preparado para poder estar intervindo nas condições de trabalho desse setor de frigorífico. Com todos os esforços de todo o movimento sindical que nós temos realmente desenvolvido, já há vários através de mobilização e fazer também, inclusive, tentativa de buscar através do diálogo, como está ocorrendo hoje, por exemplo, da NR, que está se discutindo há mais de um ano e, infelizmente, a representação dos frigoríficos nessa tripartite na NR tem dificultado para que ela possa ser viabilizada, apesar de todos os esforços por parte dos representantes dos trabalhadores nesta comissão tripartite e também do governo através do Ministério do Trabalho. Então, Arthur, a gente ainda vai voltar à discussão sobre as NRs e sobre esse grupo de trabalho. Eu quero colocar... Só queria fazer uma parte nesse sentido. Quero colocar o Christian na conversa. Entra aí, Christian. Bom, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Eu gostaria só de acrescentar o que os colegas aqui de mesa já exporam, que é o seguinte: a própria atividade em si, ela já é agressiva. O fato de você estar lidando com questões com animal, com frango, com a carne bovina, já gera um risco de insalubridade em contato com o agente biológico, né? Já cria uma propensão a desenvolver uma série de doenças ocupacionais por esse contato. E quando alia ao modelo de produção extremamente agressivo, só focado na produção capitalista, aí vira essa estatística aí que está sendo campeã no Brasil, né? Está sendo tão evidenciada em todos os meios de comunicação. Gostaria de ouvir o Ciderley, estava falando da questão política, né, Ciderley? Então, retoma, quer dizer, não se trata apenas de tentar depois remediar os problemas que já estão dados, mas se trata de mexer na estrutura de um setor produtivo tão importante, que gera tantos empregos, mas a estrutura desse setor parece que tem problemas estruturais a serem encarados, né? A gente já tem, a NR já está há 2 anos e meio sendo discutido. Já teve um GT não oficial antes, que se conseguiu a juntar empresário, governo e trabalhadores, não oficialmente, e a partir daquele GT começou a se discutir a formulação da NR, que acho que é a saída, né? Mas tem uma coisa que antecede a isso, que é a questão da importância do setor para a economia brasileira. Isso é muito ruim. O governo vê com olhos diferentes que os trabalhadores veem a questão, né? Porque é um setor que produz muito, que exporta muito importante para a economia brasileira, desequilibra a balança comercial a favor do Brasil, né? Depois do automóvel e do soja, a carne e o frango que faz isso. E isso, então, cria uma certa, assim, complacência com esse setor, que não dá para ter mais. É um setor que mutila mesmo, ele mutila. As pessoas que estão no 3º nível da doença, da LERA, lesão por esforço repetitivo, ele não tem mais retorno. Não tem mais cura, como se diz, né? E outra, temos trabalhadores com chip na cabeça para tentar ver se consegue
a voltar aos movimentos que já perdeu. A outra, então E há muita rotatividade desse Bom, trabalho. aí é o seguinte, também, esse é outro problema. Esse é um ponto muito importante. A rotatividade é muito grande, pessoal. Mas quando não tinha um pleno emprego no Brasil, ou então quase pleno emprego como temos hoje, o pessoal se aguentava ter que ficar no setor desse. Agora, para bem dos trabalhadores, ele pode fazer a opção de para trabalhar na construção civil, numa metalúrgica, coisa assim. Então isso está obrigando, inclusive, que o setor passe a aceitar o debate da INR. Eles não queriam nem ouvir falar. E agora... Mas por que não queriam falar da Não, INR? eles é o seguinte, gente, a verdade é que o empresário, ele acha que botando médico... quem não queria saber do o debate empresariado era não queria debater, que não era momento que a empresa estava se desenvolvendo, o setor desenvolvendo. O setor tem 25 anos, 30 anos no Brasil, como exportador, né? E aí não queriam debater. Foi uma luta de 10 anos, mas botar em cima de uma mesa, em volta de uma mesa para discutir. Peraí, agora... deixa eu ouvir o Christian nisso, que ele estava querendo fazer um comentário sobre isso também. Qual é o problema aí? Por que os empresários têm tanta resistência para fazer esse debate, para regulamentar as condições de trabalho nesse setor? Os motivos parecem óbvios, né, nesse sentido. É lógico que vai gerar um grande investimento por parte deles para fazer uma adequação no ambiente de trabalho dos vários setores que envolvem a cadeia de produção. E isso não interessa por enquanto, né? A gente debate muito, evidencia muitas questões que está acontecendo na China, né? Que, enfim, o modelo de produção deles é questionável, o tipo de exploração que eles fazem da mão de obra, tudo, mas é o que a gente vê em certos setores dominantes aqui ainda no Brasil. E isso não interessa por enquanto. É um assunto que tem um lobby muito forte, porque é um setor de destaque mundial que o Brasil tem, né, de exportação. É um setor que desequilibra a balança comercial a favor do Brasil. Então, ainda é um setor muito sensível para se mexer. Então, o lobby existe, isso é até natural, é compreensível, mas também já está na hora, né? Vai esperar o que mais acontecer? Qual o recorde de doença ocupacional que a gente precisa bater mais? Qual o recorde de acidente do trabalho que a gente precisa bater mais para poder chegar num patamar que a OMS tenha que intervir, tenha que fazer uma recomendação para o Brasil, para internacionalmente aconteça uma atitude? Não tem mais como. Inclusive esse setor, ele tá pior que o setor açucareiro. O setor açucareiro buscou uma solução, então, talvez não seja mais para nós trabalhadores melhor, que foi começar a mecanizar. Nós achamos que isso aí vai tirar emprego. Mas um emprego nessas condições que mecanize, porque não adianta ficar um cara trabalhando e com um tempo limitado. E tem um outro detalhe, as pessoas que adoecem nesse setor são jovens, porque havia uma premissa no Brasil que o empresário só contratava abaixo de 35 anos. Ele botou ali lá de limite, estava sobrando, tinha um exército de reserva muito grande, eles limitavam a idade em 35 anos. Então quem está adoecendo são jovens, com 25, 30, 40, não chegam aos 40 anos. Agora, exatamente quais são os tipos de doença mais comuns? Além, você falou da LER, né, da lesão por esforço repetitivo, mas há outros, né, quer dizer, o frio intenso dentro das câmaras frigoríficas onde se trabalha. Compromete o aparelho respiratório. Gente, a verdade elenca alguns aí pra gente. A verdade é o seguinte, a pessoa que trabalhava no frigorífico há 20 anos atrás, ele ia adoecer depois dos 20 anos de trabalho. Adquiria uma doença pulmonar ou um reumatismo. O reumatismo devido ao frio. Então, essa pessoa muitas vezes se aposentava sem adquirir doença. E a outro tipo de doenças profissionais, de acidente, era os cortes. Se cortava muito por trabalho de faca. Isso foi resolvido, os equipamentos resolveram. O problema dos cortes não existe mais, é mínimo, porque tem as luvas de aço. Então tu não tem como cortar mais. Né? Os equipamentos que tem hoje, eles resolvem esse problema. Então não é mais equipamentos de proteção. A questão individual. do frio, que coloco muito a questão do frio, ele ajuda, inclusive, nas doenças a ossos musculares, porque a pessoa com o corpo rígido de frio facilita mais a doença. Mas não é isso o pior, né? Porque hoje com frio tu consegue, com equipamento também, com roupas térmicas, tu elimina o frio. O problema é aquilo que tu tem que eliminar, que é os movimentos repetitivos, né, e o ritmo de trabalho, que é muito grande. E outra, quem dá o ritmo do trabalho hoje é uma máquina, é uma nória, é uma esteira
E conforme o resultado... Isso no frango, né? No frango. Boi não, né? No boi também, mas não é bem menos no boi essas condições. Tem outro tipo de doença no boi, devido ao peso, o tamanho do animal, essas coisas todas. Mas na questão avícola, o esforço repetitivo e o ritmo de trabalho que é muito grande. Então isso aí tem que ser resolvido. Daí a importância. E aí vem a pergunta que tu fez ao doutor, que eu pensei que ele ia ir por aí um pouco, ele entrou, mas não aprofundou. O maior problema é a questão do lucro. Porque não é só o investimento em máquina que ele tem que fazer para resolver. Também tem que reduzir a produção. O trabalhador não aguenta mais essa produção. Isso aí, com certeza, reduzindo a produção, vai reduzir um pouco o seu lucro. Mas o lucro que tem hoje, o Brasil é campeão mundial em exportação de frango. Aí revolvemos ao assunto, né? Por que a NR ainda não veio? Né? Embora tenha o esboço dela bem feitinho. Tudo. Um dos itens da NR é estabelecer a cadência da linha de produção. Então, a cadência é o ritmo da produção. A cadência, imagina uma esteira passando, o trabalhador fazendo desossando, fazendo aquela quantidade de movimentos repetitivos por minuto e passando para o próximo setor da linha de produção. Você diminuindo a cadência, você diminui a cadência de uma esteira, por exemplo, repetitivos. Você diminui a quantidade de movimentos repetitivos. As informações dão conta de que nessa linha de produção chega a se fazer 140 movimentos de repetição de corte no desossamento da... Dependendo do corte, sim. Dependendo do corte. Por minuto. Tem corte e às vezes, 8 ou 9 movimentos diferentes. Mas a questão também... Mas espera aí, Ciderley, antes de você entrar, nós vamos voltar a essa questão da NR e do ritmo, mas no próximo bloco, quando a gente espera já ter conseguido também recompor a nossa conexão pelo Skype para o Arthur Bueno voltar a conversar com a gente também. Até já!